João Oliveira tinha 72 anos quando o peito começou a doer como se uma âncora o puxasse para o fundo do Tejo. Era o dia do pai, uma manhã de junho em Lisboa, com o sol a entrar pelas janelas da velha casa no Bairro Alto, onde o aroma de café fresco ainda pairava no ar. Ele, um homem que construíra um império de pastelarias com as próprias mãos, sentiu o mundo vacilar. Não era só dor física, era algo mais profundo, como se o coração soubesse o que a mente ainda ignorava. Pegou no telemóvel, marcou o número de Maria, a filha mais velha, com os dedos trêmulos. Maria, não me sinto bem. Dores no peito. A voz dela veio alegre, quase distraída. Feliz dia do pai, pai. Vou ligar à Ana, está bem. Tenho uma reunião importante. E a chamada ficou em espera, mas não desligada. Foi aí que as vozes das filhas ecoaram pelo altifalante, como um sussurro traiçoeiro do vento lisboeta. Maria falava com urgência, como se planeasse um negócio, disse-te que ele ia começar a ter problemas. Aos 72, era inevitável. E agora, com estas dores, precisamos de um plano de ação para os 12 milhões antes que ele faça alguma tolice. Ana respondeu, hesitante mas calculista, eu sei, mas o timing é péssimo. O Miguel e eu acabámos de fazer uma oferta por aquela casa no Douro. João ficou imóvel, o peito agora apertado por uma dor que não era só física. Elas falavam dele como se fosse um ativo a gerir, não um pai. Pensa bem, Ana. A casa em Alfama vale pelo menos 700 mil euros, sem hipoteca. Mais a venda da pastelaria, o seguro de vida da mãe. Deve estar sentado em 12 milhões, fácil. As palavras cortavam como facas afiadas nas ruelas estreitas de Lisboa. Elas riam baixinho, como se partilhassem um segredo amargo. Ele não precisa de tanto aos 72. O que vai fazer? Comprar um iate no Atlântico. A traição queimava devagar, como um fogo lento numa lareira velha. João recordou os anos de silêncio, os sacrifícios que nunca contara. A pastelaria Oliveira não era só um negócio, era herança de 4 gerações, começada pelo bisavô em 1925, num pequeno forno em Belém, onde o cheiro dos pastéis de nata atraía multidões. O avô expandira durante a ditadura, o pai mantivera viva nos tempos difíceis pós 25 de abril. E João? Acordava às 4 da manhã todos os dias, durante 40 anos, para amassar massa, ignorando dores nas costas, ignorando o mundo lá fora. Nem quando Isabel, a mulher, morrera de cancro há 2 anos, ele parara. Os homens Oliveira providenciam, dizia sempre, como um mantra gravado na alma. Maria sempre fora ambiciosa, com notas altas na escola, capitã de debates, bolsa para a universidade em Coimbra. Mas Coimbra não bastava, queria um MBA em Madrid ou Paris. Pai, é o meu bilhete para o sucesso, implorar em 2003. Ana era mais prática, sonhava com uma casa própria logo após a faculdade, para construir património em vez de desperdiçar em rendas. João orgulhava-se delas, filhas que pensavam grande, como as ondas do Tejo que levam sonhos para longe. Mas o que elas não sabiam era que o avô deixara mais dívidas do que bens, empréstimos para equipamentos, impostos atrasados. Levou 15 anos a João para equilibrar as contas. Quando Maria pediu dinheiro para o MBA, e Ana para a entrada da casa, ele mentiu, o vosso avô deixou algum dinheiro para oportunidades como estas. Vendeu o edifício da pastelaria principal em Belém por 350 mil euros, arrendando-o de volta para continuar o negócio. Liquidou as poupanças de reforma, vendeu joias de Isabel herdadas da mãe dela. Tudo em silêncio, sem uma palavra de queixa. Vê-las triunfar, Maria a formar-se com distinção, a conseguir um cargo alto numa agência de marketing em Lisboa, Ana a obter a licença de imobiliária, a comprar e vender casas no Porto, valia cada aurora solitária no forno. É o que os pais fazem, pensou ele, engolindo o cansaço como um pastel amargo. Mas os anos passaram, e as chamadas semanais tornaram-se mensais, depois só feriados. Quando Isabel morreu, elas vieram ao funeral na igreja de São Roque, ficaram o fim de semana, ajudaram a arrumar as coisas. Pai, devias vender esta casa grande no Bairro Alto. Muda para algo mais pequeno, talvez uma residência para idosos em Cascais, sugerir a Maria. Para fazeres amigos da tua idade, acrescentar a Ana. Fazia sentido, mas a casa ainda cheirava ao perfume de alfazema de Isabel, ainda guardava fotos das meninas pequenas nas paredes. A dor no peito amainou enquanto ouvia o plano delas, precisamos de o fazer atualizar o testamento, talvez assinar uma procuração. Ele é velho, sozinho, vulnerável a burlões. Elas riam de novo, protegê-lo dele mesmo. João desligou o telemóvel, o silêncio da casa ecoando como um vazio profundo.
Elas chegariam em breve, não com flores, mas com papéis legais. A traição fermentava dentro dele, como massa que cresce devagar antes de explodir no forno. Ele não era um ATM ambulante, como diziam os jovens nas ruas de Lisboa. Era um homem ferido, que dera tudo em silêncio, e agora via o preço dessa imensa quietude, o desprezo disfarçado de preocupação. Decidiu agir. Com 53 minutos até elas chegarem, ligou para um advogado de planeamento patrimonial que encontrara nas páginas amarelas o mesmo que elas mencionaram, ironia do destino. Senhor Costa, é João Oliveira. Preciso de reestruturar toda a minha herança agora. É emergência. O advogado, relutante num domingo, cedeu pelo triplo da taxa. João dirigiu até ao escritório encheado, o coração acelerado não pela dor física, mas pela fúria contida. Lá, explicou tudo, a escuta acidental, os sacrifícios ocultos, a traição. Quero doar tudo para um fundo de formação profissional para jovens sem meios para a universidade. Chame-lhe Fundo Legado Oliveira. O advogado redigiu os papéis, irreversíveis segundo a lei portuguesa, doações para caridade, com cláusulas anti-contestação. A casa, as poupanças, o seguro, 12 milhões de euros, agora pertenciam a um fundo para ensinar ofícios, como pastelaria ou carpintaria, a miúdos de bairros pobres como o intendente. Quando Maria e Ana chegaram, com pastéis comprados numa loja qualquer e olhares falsamente preocupados, João esperava-as na cozinha. Pai, como estás? Vamos ao hospital, disse Maria, mas os olhos dela varriam a casa como se avaliassem o valor. Ana carregava uma pasta discreta. Trouxemos uns papéis para te protegeres, pai. Uma procuração, só por precaução. A tensão crescia, como uma maré alta no Tejo. João serviu café, as mãos firmes apesar da dor interna. Sentem-se, meninas. Preciso de vos contar algo que nunca disse. E desfiou o passado, a venda do edifício para pagar o MBA de Maria, a liquidação das poupanças para a casa de Ana. Fiz tudo em silêncio, porque amor não cobra recibos. Mas ouvi-vos hoje. O vosso plano de ação. A vossa risada sobre eu não precisar de dinheiro aos 72. O ar ficou pesado, como nevoeiro matinal sobre o rio. Maria empalideceu. Pai, não sabíamos. Ana chorou. Foi um mal-entendido, estávamos preocupadas contigo. Mas João não parou, a voz baixa mas firme, como um fado sussurrado, preocupadas com o meu dinheiro, não comigo. Trouxeram papéis em vez de flores no dia do pai. A explosão veio quando revelou a doação, tudo foi para o fundo. Irrevogável. Protegi o dinheiro de quem o via como herança, não como fruto do meu suor. Elas protestaram, Maria gritando, vais contestar. Provar incompetência mental. Mas ele mostrou a gravação da chamada, guardada no telemóvel. Com isto. Com os vossos planos enquanto eu tinha dores no peito. A dor delas era palpável, mas João sentia a sua própria ferida aberta, anos de silêncio que as tornara cegas ao seu valor como pai. Não é vingança, disse ele, embora soubesse que era, em parte. É o preço das vossas escolhas. Traíram-me, vendo-me como um cofre, não como família. Maria implorou, somos as tuas filhas. Sim, mas família não trama heranças enquanto o pai sofre. O amor não é conveniência, como um pastel que se come e esquece. Ana, prática como sempre, perguntou, e agora? O que sobra para nós? João sorriu amargamente, nada material. Mas talvez uma lição, amor sem condições. Se puderem amar um pai pobre, talvez possamos reconstruir. Se não, o silêncio que eu mantive será o nosso adeus. Elas saíram chorando, o sol poente tingindo as ruas de laranja. João ficou sozinho, o peito aliviado da dor física, mas carregado do peso emocional. A traição deixara cicatrizes, noites de insônia, questionando se o seu silêncio fora o culpado, se o amor incondicional criara monstros egoístas. Mas o fundo crescia, jovens de bairros como a Moraria aprendiam a fazer pastéis, a gerir negócios. Um rapaz chamado Tiago, que vivera na rua, sonhava abrir a sua própria loja. Uma miúda, Sofia, descobria talento para decoração de bolos. 6 meses depois, João ensinava numa pequena cozinha alugada em Alfama, o Fundo Legado Oliveira a florescer. Maria visitava ocasionalmente, trazendo o filho Pedro, que adorava amassar massa. Não falavam de dinheiro, conversavam de receitas, de escola, como pai e filha. Ana aparecia mais, com a neta Clara, que memorizara a receita secreta de pastéis. Avô, por que dar tudo aos estranhos? Perguntou Clara um dia.
Porque amor é dar sem esperar retribuição, menina. Como o tejo que dá ao mar sem pedir nada. Os netos aprendiam não herança, mas valores, o preço da gratidão, o custo da traição. João sentia paz, mas não sem amargura. As dores no peito eram stress, disse o médico, corações doem por mais que razões médicas. Ele aprendera que silêncio nutre feridas, que traição custa relações, que vingança, mesmo justa, deixa vazios. No dia do pai seguinte, elas vieram sem papéis, só com flores e abraços. Cozinharam juntos, rindo como outrora. Mas João sabia, o preço fora alto. Perdera 12 milhões, mas ganhara uma família que o via como homem, não como fortuna. E no silêncio da noite, sussurrava para si, amor real não se compra, nem se herda. Constrói-se, dia a dia, sem contas a cobrar.